Fala Nutri, colágeno. Eu tenho certeza que você conhece muito bem. E o fato é o seguinte, ou você gosta ou você odeia. De qualquer forma, se você prescreve, você precisa saber que, muitas vezes, ao prescrever o colágeno, ele pode não ter o efeito que o seu paciente busca e ele nunca mais voltar em você. Bom, meu nome é Venceslau Fernandes, eu sou especialista em suplementos e nesse vídeo eu vou te mostrar os tipos de colágeno, qual a forma certa para que você nunca mais erre. Que o colágeno é uma proteína estrutural, isso você já conhece. Mas existem três tipos básicos de colágeno, que são o colágeno natural, ou colágeno in natura, o colágeno hidrolisado e, por último, os peptídeos bioativos de colágeno. Existe uma diferença entre eles. Quando a gente fala do colágeno in natura, a gente está falando de uma proteína mais bruta. Então, estruturalmente falando, a gente tem algo similar a isso aqui. Isso é como se fosse um emaranhado proteico. Ou seja, é uma proteína mais bruta, o colágeno. Ele se assimila um pouco mais com a gelatina, por exemplo. Quando a gente fala do colágeno hidrolisado, ele já passa por um processo de hidrólise e uma pré-quebra. Então a gente já tem algo mais parecido com isso aqui. Visualmente falando, a gente já consegue perceber que tem uma grande diferença entre esses dois tipos de colágeno. Algo mais bruto, mais emaranhado. Isso aqui lembra muito um novelo de lã, quando a gente compra na loja de aviamentos. Ele é bastante misturado e junto. E quando a gente passa o colágeno pelo processo de hidrólise, é como se a gente pegasse filamentos de linha e fosse soltando. Então a gente tem algo que com uma estrutura mais simples. E o que isso resulta para o paciente? Quando a gente tem um colágeno hidrolisado, ele é muito melhor para diluir na água. A gente, em termos de sabor, a gente consegue controlar muito melhor esse aqui do que esse primeiro. Então é uma etapa importante também. Agora, quando a gente fala de peptídeos bioativos de colágeno, a coisa muda. Para a gente obter peptídeos bioativos, a gente novamente passa por um novo processo industrial. E a gente começa a ter algo parecido com isso aqui. A gente tem a liberação dos peptídeos, que são estruturas menores. Bom, mas o que isso impacta? Bom, a gente já sabe, bioquimicamente falando, que quando a gente entra com o colágeno no nosso aparelho gastrointestinal, ele é uma proteína, ele vai sofrer uma degradação. E a gente vai de proteína, a gente vai ter aminoácidos. Esses aminoácidos, eles vão servir para inúmeras coisas. Não necessariamente ele vai para a pele. Porque a gente tem que lembrar que as proteínas elas servem para formar as enzimas, formam o epitélio gastrointestinal do nosso aparelho intestinal. Eles são usados para fazer pele, cabelo, unha, dentre outras proteínas, inclusive até mesmo o próprio coração. Quando a gente fala do colágeno hidrolisado, o princípio é muito parecido. Ele também vai ter que sofrer uma digestão. Agora, claro que para diluição, para sabor, ele acaba sendo mais simples e por isso que ele é um pouco mais caro também. Agora, quando a gente tem peptídeos bioativos, a coisa muda. Quando a gente lembra da forma com que as proteínas são absorvidas, a gente tem que lembrar que nós absorvemos aminoácidos, nós somos capazes de absorver dipeptídeos e nós somos capazes de absorver tripeptídeos. É por isso que um aminoácido como a leucina, como a valina, pode ser absorvido de forma natural. Um tripeptídeo como a creatina vai ser absorvido praticamente de forma intacta no aparelho intestinal. E os dipeptídeos, que são a união de dois aminoácidos, da mesma forma. Então, para o corpo utilizar os peptídeos bioativos para a pele, existe uma tendência para que isso aconteça, diferente do colágeno in natura e do colágeno hidrolisado. Claro que os peptídeos bioativos eles vão ser obtidos por processo industrial. E aí, ok, além do colágeno, é importante a gente lembrar que não é só o colágeno que vai fazer toda a mudança. A gente sabe que depois dos 30 anos existe uma queda na produção de colágeno. Só que juntamente com ele, os cofatores são super importantes. Então a gente está falando de silício, vitamina C, vitamina E, selênio, cobre, são fundamentais. E como que funcionaria isso na prescrição magistral? O peptídeo bioativo mais conhecido que tem estudos, ele é patenteado, é um colágeno, é um peptídeo bioativo alemão, que é o Verisol, e é bastante conhecido. O Verisol,
ele tem que ser prescrito na dose de 2,5 gramas, que é a dosagem recomendada pelo fabricante e o que a gente observa também nos estudos. Atrelado a ele, a gente pode sim e até deve associar os precursores de colágeno. Então a gente pode trabalhar com a vitamina C, que seria o ácido ascórbico, podemos trabalhar com a recomendação das DRIs, que são as recomendações internacionais, acrescentar a vitamina E, que é o alfa-tocoferol, na dose de 10 mg, e associar os demais cofatores. Tudo isso faz total diferença para a pele do seu paciente. Outro ponto importante que a gente tem que ter em mente é de que a gente está trabalhando com 2,5 gramas de colágeno. Isso é inviável de colocar em cápsula. Vai dar uma dose muito alta. Então a gente precisa trabalhar com o sachê, que é muito mais viável. Então lembre-se de colocar isso na sua prescrição. Outro ponto importante é você individualizar a prescrição. Muitas vezes o seu paciente na própria dieta já vai ter alguns cofatores como vitamina C e vitamina E. Então não é necessário somar a mais. Muitas vezes você pode usar o colágeno apenas com a vitamina C, ou só com o silício, ou então só com o selênio. Então a individualização da formulação é crucial nesse processo. Se você gostou desse vídeo, curte, compartilha, se inscreve no canal e aciona o sininho. E se você tem alguma dúvida ou sugestão, coloca para mim aqui embaixo nos comentários e não esquece de me acompanhar nos meus canais, tanto do Instagram quanto do Telegram. Até o próximo vídeo.